Agora, para terminar Kant, vamos ver qual que é a relação entre o conhecimento científico que a razão é capaz de produzir e as liberdades públicas que a gente tem ou deixa de ter no campo da política. Então vamos ver com Kant e o Iluminismo. E o Kant, para falar isso tudo, escreveu um livro de umas 600 páginas, Crítica da Razão Pura. E na Crítica da Razão Pura ele está falando, então, qual que é a capacidade do conhecimento e quais são os limites do conhecimento. A gente consegue fazer ciência daquilo que a gente tem experiência. Daquelas coisas que a gente não tem experiência, a gente não pode fazer ciência. Isso significa que ele está sugerindo que é impossível fazer da metafísica, daquilo que está além da experiência sensível, uma ciência. Por isso que ele fala de não dá para fazer ciência de Deus, das almas, da liberdade. Isso não quer dizer que ele não tenha falado desses assuntos. Especificamente com relação à liberdade, que está no campo da política, o Kant escreveu sobre liberdade e escreveu sobre política. E aí talvez não seja exatamente uma ciência, e sim uma filosofia. Como vocês estão vendo, está aqui embaixo da cara linda do Kant, ele viveu principalmente no século XVIII, e o século XVIII foi conhecido como século das luzes, século do iluminismo ou do esclarecimento, em que as ciências, a filosofia ganharam um grande impulso de desenvolvimento. Pensa como era a Idade Média, foi conhecido como Idade das Trevas. O século XVIII como iluminismo, a Era das Luzes, clareza, esclarecimento, todas essas imagens da luz, da iluminação, que é do racionalismo, do uso da razão para o bem-estar da humanidade. As universidades europeias receberam muito investimento para pesquisas científicas, pesquisas filosóficas. Evidentemente que os países estavam enriquecendo às custas do trabalho escravo aqui nas Américas, na própria África, na Austrália. Então o desenvolvimento científico e intelectual da Europa também foi escrito com sangue de sofrimento de muitas pessoas, inclusive consideradas irracionais. O pessoal do iluminismo é bastante preconceituoso com povos não europeus. Mas é importante a gente conhecer como os europeus entendiam esse iluminismo, esse momento de estamos iluminando o mundo e a luz vai tirar todas as trevas do mundo. E como já dizia o Bacon lá no século XVI, XVII, saber é poder, vamos dominar a natureza e trazer enriquecimento do gênero humano. O Kant escreveu um artigo para um jornal que tinha feito uma pergunta, e o jornal fez uma pergunta e publicou. Alguém quer escrever a resposta para essa pergunta? A gente está vivendo esse momento, mas a gente quer que as pessoas conheçam que momento é esse. E a pergunta era: o que é o iluminismo? E olha que interessante, já existia jornal, que é consequência da prensa do Gutenberg. Então o jornal estava fazendo uma divulgação científica, uma divulgação filosófica, estava fazendo circular conhecimento, coisa que não existia com grande intensidade no período da Idade Média. Então era para o público geral que o Kant estava respondendo, ainda que a gente vai ler e a resposta talvez não seja facilmente compreendida pelo público geral, porque ele está discutindo filosofia avançada. Enfim, ele começa respondendo a pergunta. O esclarecimento, que em alemão é Aufklärung, tá aqui. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pelo qual ele próprio é responsável. Então o homem, e aí mais uma vez eu insisto, ele está dizendo o ser humano, que ele nunca lembrava que tinha mulher também no mundo, mas o ser humano precisa sair de uma condição de ser menor. E ele é próprio, ele mesmo, o ser humano é responsável por estar numa situação de minoridade, como se fosse ser um menor de idade, né, de ser um infantilizado. Aí ele explica o que é a minoridade. A minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Ou seja, eu sou como uma criança. Eu não uso o meu entendimento, minhas capacidades racionais. Eu sempre peço o entendimento de outra pessoa. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Isso me coloca numa posição de minoridade. Sou uma criança. E quem é responsável por essa minoridade? Ele mesmo, o ser humano mesmo. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento,
mas da falta de resolução e coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela do outro. Então, entendimento, todos nós temos. Nós vimos na aula anterior, a estrutura da razão é compartilhada por todos os seres humanos. Se nós temos uma estrutura de uma razão tanto quanto os outros, por que a gente fica dependendo da sabedoria dos outros e não usa a nossa própria razão? Porque falta para a gente resolução, decisão e coragem para passar a usar o nosso próprio entendimento, nossa própria capacidade racional. E aí ele fala em latim, sapere aude, que quer dizer ouse saber. Não fica só sendo tutelado uma criança, um estudante de fundamental, com conhecimento dos outros. Busque saber. Etebilu, busque conhecimento. Você é capaz. Se você não está indo atrás de conhecimento, a culpa é sua. Tenha a coragem de te servir o teu próprio entendimento. Tal é a divisa do esclarecimento. Divisa é o lema, o mote. Esclarecimento é isso que diz para as pessoas. Todos nós temos razão. Todos nós podemos conhecer. Vamos conhecer? Vamos, cacete. Esse esclarecimento não exige nada mais do que a liberdade. Aí ele está entrando num tema que ele disse que não dá para fazer ciência a respeito, a liberdade. E que liberdade ele está falando? A mais inofensiva de todas as liberdades, isso é, a de fazer um uso público da sua razão em todos os domínios. O que isso quer dizer? Fazer um uso público da minha razão, de poder falar, de poder publicar aquilo que eu penso. Se eu não tiver essa liberdade, aí não temos esclarecimento, vivemos nas trevas. E ela é inofensiva, por que as pessoas não vão dizer o que elas pensam? Contanto que elas pensem, que seja o pensamento delas, e não que elas estejam reproduzindo pensamentos prontos de outras pessoas que são tutores dela, que elas simplesmente acreditaram naquilo e estão reproduzindo, tipo o WhatsApp. E aí ele reclama, ouço clamar de todas as partes, não raciocinai. O oficial diz, não raciocinai, mas fazei o exercício. O conselheiro de finanças diz, não raciocinai, mas pagai. O padre diz, não raciocinai, mas crede, não pensa, acredita. Confia. Que era como a mesma reclamação que o Lutero fazia da igreja lá na Reforma Protestante. As pessoas não estão lendo a Bíblia, então elas têm que confiar, elas não vão ter que pensar, elas vão ter que acreditar. Aí ele faz um comentário entre parênteses. Só existe um Senhor no mundo que diz, raciocinai o quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Então ele está falando do rei da Prússia. O rei da Prússia é bonzinho, ele deixa vocês pensarem, mas no final de contas vocês continuam obedecendo porque eu continuo sendo rei. Em toda parte só se vê limitação da liberdade. E aqui ele está fazendo uma aproximação entre dois temas que podem parecer distantes para vocês, que é conhecimento científico e liberdade. Ele está falando, a gente só vai conseguir usar a nossa razão para produzir ciência e avançar na ciência se a gente tiver a liberdade de fazer ciência, se a gente puder falar as coisas, inclusive que incomodam as pessoas. Se a gente não puder falar as coisas, se a gente não puder fazer um uso público da razão, se eu só puder falar isso na minha casa, com meus amigos, então eu não tenho liberdade, nem a ciência avança. Então existe sim uma aproximação entre conhecimento científico e liberdade. Nos estados onde há mais liberdade, a ciência progride mais. Nos estados onde não há liberdade, a ciência não progride. Tem que importar a ciência, isso tem preço. A via oposta também é verdade. Onde há mais liberdade científica, há mais liberdade política. Então isso é importante. Onde há pouca liberdade científica, onde você corta bolsas de pesquisa, onde você tira incentivo das universidades, onde você não dá investimento público para o uso público da ciência pública, você não vai ter liberdade, as pessoas vão ter que se submeter a velhos preconceitos, a velhos estigmas, a velhos paradigmas. Então, o conhecimento e a liberdade têm que andar juntos. Isso é o que o iluminismo falava. Vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan tan tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum.